O indivíduo, ele é parece lógico, mas no tratamento a gente percebe que nem sempre é assim. Ou seja, nós tratamos todas as pessoas como elas fossem iguais, e elas não são iguais. Nós devemos tratar as pessoas iguais? O que vocês acham? Não? Tem certeza? Sim. Devemos tratar todos igualmente? Sim. Não, às vezes não. Sim ou não? Elas não são iguais, mas devemos tratar com respeito. Olha que coisa interessante, irmãos. Eu estou provocando, claro, né? Nós devemos tratar os iguais igualmente, os desiguais desigualmente, na medida da sua desigualdade. Entendeu? Nós devemos tratar os iguais igualmente, os desiguais desigualmente, na medida da sua desigualdade. Vou dar um exemplo. Por exemplo, teve um rapaz, ele era tetraplégico, se não me falha a memória, alguma coisa assim, tinha suas limitações, e ele foi fazer um concurso público na sala tal prova, né? Então ele exigiu que tivesse alguém que o auxiliasse, e o concurso, foi a prefeitura lá, teve que providenciar um profissional que auxiliasse então para que ele fizesse, porque ele não teria condição de fazer. Então ele foi tratado desigualmente como os demais, na medida da sua desigualdade. Então não se trata os iguais igualmente, se trata os iguais igualmente e os desiguais desigualmente, na medida, ou seja, na demanda da desigualdade que ele tem em relação aos outros. Não é verdade, amados? Então é assim que a gente deve tratar com as pessoas, é assim que a gente deve lidar no ensino, porque as pessoas não são iguais. Se eu achar hoje à noite ainda, eu vou dar uma pescada lá na internet, mas não foi na internet que eu vi, foi algum estudo meu lá, acho que foi na pós-graduação que eu tive no ano passado. Fiz uma pós-graduação na faculdade e a professora trouxe um material lá que tinha uma figura que era assim, o professor na mesa, né? Vê se vocês conseguem visualizar. O professor na mesa, e ele então foi dar prova para os alunos. Disse: a prova de vocês vai ser aplicada a todos vocês. Igualmente a prova é que o que vocês têm que fazer? Subir na árvore. Aí mostrou os alunos uma tartaruga, uma girafa, um jacaré, um elefante, um macaco. Isso foi justo, irmãos? Para esses alunos? Quem que teria facilidade enorme? Só macaco. Então como que a gente dá para uma diversidade de pessoas que se tem a mesma coisa? A gente não está avaliando as suas capacidades, a gente está colocando todo mundo como se fosse iguais, e nós não somos iguais. As avaliações, essas de questões, são as piores que nós usamos mesmo na metodologia da avaliação, porque assim, o que a gente faz? A gente avalia a memória, e nem todo mundo tem a capacidade de armazenar informações, não é? E não quer dizer que essas pessoas não aprenderam, não absorveram, não aproveitaram o ensino. Tanto é que houve uma ocasião, a irmã chegou para mim, numa classe de teologia, falou assim: André, eu estudei, eu li, eu não sei nada, eu não lembro de nada, me deu um branco, nervosismo e tal, deu um branco na irmã. Eu disse: amém, amado, sem problema. Se você estudou, você leu mesmo, se esforçou? Sim, eu li, estudei, mas me deu um branco agora. Eu vi que a irmã estava nervosa e tal, né? Eu falei: tá bom, pega a avaliação, do outro lado era em branco, vira ela, escreve o que você aprendeu nessa matéria. Escreveu. Eu olhei assim e falei: rapaz, eu duvido que esses irmãos que acertaram 10 aqui na prova, eles compreenderam dessa forma tudo. Ou seja, está tudo certo, né? Então eu fiz uma avaliação mais justa naquela ocasião, eu acredito. E aí provou, e aí de fato, aí a irmã teve condições, né, a aluna teve condições de ser avaliada, porque eu avaliei ela na condição que ela estava lá, o que ela tinha, e não todo mundo igual. E tem pessoas que têm dificuldade de gravar na memória, isso não quer dizer que ela não aprendeu, quer dizer que ela tem dificuldade de armazenar informações, só isso, irmão. Então a gente precisa encarar cada um como um indivíduo que são, as suas histórias, suas preferências, suas habilidades. Nós precisamos ter aluno como indivíduo e se relacionar sempre com indivíduos. É claro que a gente tem aqui sempre essa relação no coletivo, mas vocês sabem que quando vocês me solicitam no individual, eu acompanho, e aí a gente vai tendo mais condições, né,
Nem sempre estou dizendo que numa aula a gente tem condição de um por um ir tratando, mas fora da sala de aula, que é onde continua o ensino, o aprendizado, porque tem muitas vezes nós pensamos que uma vez na semana, uma escola bíblica dominical, ou quando vai... Batismo é um negócio sério que a gente tem na igreja, né? Sério que eu digo assim, deficiente. Vai se batizar, meu filho? Então vem cá, você vem aqui 3 semanas, ou 4 semanas no mês, que o batismo vai ser no outro mês, tem uma cartilha lá, né? Aí explica um monte de texto bíblico e tal, explica não, fala um monte de texto bíblico e tudo mais, pronto, está pronto para o batismo. Como assim? Como se isso fosse suficiente? Não, amados, nós teríamos que acompanhar a vida dessa pessoa há um tempo, inclusive para que a gente fosse, né? Mostrando para ela a seriedade de tudo e para que a gente identificasse nela se de fato ela está compreendendo aquilo para fazer essa decisão. Mas é assim que a gente faz? Não. A gente acha que fez o papel de instruir quando a gente põe lá 4 semanas, 5 semanas falando um bocado de coisa para a pessoa e faz isso com todo mundo da mesma forma. Mas está apta para o batismo, porque assinou a declaração de fé da igreja. Concorda com a declaração de fé da igreja. Não é mais ou menos assim? Né? Algumas igrejas fazem e tal. Algum irmão disse assim: olha, o que fazem aí na nossa igreja, o que é isso? Que a pessoa concorda com a declaração de fé da igreja. O Satanás também concordaria com isso aqui, mas ele não está apto para descer as águas. Eu achei muito interessante a colocação desse pastor aí. Eu falei: rapaz, é verdade, como que a gente tem essa deficiência, né? Então a gente precisa desenvolver a capacidade das pessoas. A gente está falando de instrução, vale para filho, vale para a escola, vale para a igreja, vale para tudo, irmãos, para tudo. Então é por isso que eu vou chamar exemplos que muitas vezes sai fora da igreja, né? Mas é aplicado também sempre à igreja. A criança, quando a gente vai instruir ela, quando nós somos pais, a gente vai ensinar os nossos filhos, a gente quer que ela goste do time que a gente gosta, da comida que a gente gosta, e ai dela se não comer. Não, mas às vezes a pessoa, ela tem um paladar, como nós temos. É claro que a gente sabe que a gente precisa enfiar a goela abaixo, às vezes, certo alimento, né? Mas chega uma hora que ela vai preferir uma coisa ou outra, como nós temos a preferência. Mas como nós não julgamos esse serzinho, ser humaninho, um indivíduo, uma pessoa, então a gente coloca aqui as nossas preferências e quer que ele goste do que a gente gosta. Faça como a gente faz, seja como a gente é. E eu já disse para vocês, irmãos, o mundo não suporta outro de nós, não merece outro de nós. Identifique naquele serzinho, naquela pessoa que Deus colocou com a sua responsabilidade, identifique o que Deus quer para a vida daquela pessoa e direcione essa pessoa em um objetivo. É isso que a Bíblia diz, que nós temos que encher nossa aljava de flecha e atirar a flecha no caminho, né? Que deve inclusive atingir. Ensina o menino no caminho, o caminho da flecha, o alvo. Olha só, a gente precisa direcionar a pessoa, dar recurso para a pessoa, guiar a pessoa, mas na direção que Deus quer que essa pessoa vá, não nas minhas preferências teológicas, não nos meus gostos, não na minha forma de ser, de pensar. Não é assim. Eu não posso reproduzir ninguém segundo a minha imagem, conforme a minha semelhança, porque essa imagem e semelhança minha é pecaminosa, é limitada, ela não é boa, né? Agora nós precisamos gerar quem? Pessoas sejam imagem e semelhança de Cristo. E a beleza da vida, a beleza do mundo, a beleza da igreja, é a diversidade que a gente tem. Então, não é? Coisa linda, não é, irmão? Essa diversidade que a gente tem, cada um é de um jeito. Tem de tudo. Põe tudo nisso. Tem de tudo. Até crente a gente acha, né? Até gente boa a gente acha. Mas é sério, não é, irmão? Cada um é de uma forma, cada um tem uma percepção, a gente chama, um termo mais refinado, de cosmovisão. Cosmovisão, varão. Ó, cosmovisão a gente chama esse termo. Cada um tem um entendimento do mundo, cada um tem uma compreensão da vida, né? Cada um tem suas preferências, seus gostos, suas formas de enxergar as coisas, e a gente precisa desenvolver isso nelas. Então qual é a tua aptidão? Você quer o quê? Porque alguns pais fazem assim: não, eu não fui tal coisa, não tive chance de ser, esse meu filho vai ser. Não, pelo amor de Deus, você não teve, já era. Não queira projetar no teu filho ou nas outras pessoas a frustração sua. Acabou, ele já passou. Você não foi, não conseguiu, então é a vez dele ser. Eu conheço um cidadão que
quis que os filhos fossem aquilo que ele foi ou era, né? Exercesse a mesma profissão. Fez mesmo, quase todos. Inclusive, um filho lá falou assim: eu pago sua faculdade, mas a faculdade tem que ser essa aqui. Ele queria que ela exercesse tal profissão e tal. E ela fez a faculdade, irmão, 5 anos me parece, sem gostar, sem querer. O pai disse: se quiser é essa, senão não banco. Acabou. Um outro filho dele disse para mim: eu estou na profissão errada. Olha, que coisa triste, não é não? E um pastor, um líder religioso. Então olha que coisa horrível. E muitos de nós, professores, pregadores, pastores, líderes, nós queremos que as pessoas pensem do jeitinho que a gente pensa, faça aquilo que a gente faz. Não, amados, a gente precisa identificar que as pessoas, as habilidades que elas têm. Aliás, ministério é um negócio que a igreja limita muito, né? Parece que só tem 2 ministérios. Você chega na igreja, canta ou prega? Se é gago e fanho, faz o quê? Não é verdade, amados? Ou é diferente assim quando vocês chegaram na igreja? Parece que são apresentadas para nós 2 possibilidades de trabalhar no reino de Deus: cantar ou pregar. Se não canta e nem prega, eu me salvei ainda pela pregação, mais ou menos, porque cantar só tem pregação e cantoria, né? Como diz meu filho, eu fui para a pregação. E o que acontece? Mas, amados, inclusive, não só tem nem só dentro da igreja as atividades que concernem ao reino de Deus. É isso que a gente precisa entender também. Então a gente precisa identificar por que nós não temos políticos discípulos de Jesus, delegados discípulos de Jesus, engenheiros discípulos de Jesus, médicos discípulos de Jesus. Por que nós temos? Aliás, nós temos, só que nós temos médicos que eles não são discípulos de Jesus, ou que não entenderam que a sua profissão é justamente a aptidão que ele tem no reino de Deus, e para mostrar Jesus lá. Porque a gente pega o camarada é um cineasta, imagine só, um cineasta. Eu vou aqui chocar vocês, tá, irmão? Vou ter que ir para o extremo aqui, que é para vocês se escandalizem comigo não. O camarada é um cineasta de filme pornô. Aí ele vem para a igreja, aceita Jesus. O que ele fazia? Ele era cineasta, trabalhava cinema, aquela coisa toda, produção, manja. Aí você fala assim: ó, você não pode trabalhar no cinema não. Não, mas eu queria produzir assim alguma coisa direcionada à igreja. Não. Você quer fazer alguma coisa? Missionário. Aí sim, coisa espiritual. Aí é prova que você largou o mundo, né? O que nós deveríamos fazer? Rapaz, é essa a ferramenta que Deus te deu? É isso que você sabe fazer e faz com excelência? É isso que você tem para oferecer para o reino de Deus? Então faz o seguinte: pega a sua profissão, começa a produzir alguma coisa que tenha sentido para as pessoas, né? Leve em forma de filme, então, aquilo que é proveitoso, que vai ter utilidade para a vida das pessoas. Pregue o evangelho através disso. Faça filmes bons. Eu não estou falando de... Qual que era aquele que tinha lá, irmão? Que era do inferno lá? Inferno em Chamas. Vocês já assistiram isso aí, né? Que produção horrível. Quem lembra dos defeitos especiais? Quem nunca assistiu Inferno em Chamas, não? É um filme que tinha há 20 anos atrás, 25 anos atrás. Horrível. Esse negócio feio, né? Que foram intrometidos a cineasta para fazer o negócio. Mas e os irmãos que faziam isso e Deus os resgatou? Será que Deus não quer continuar usando eles naquilo que eles faziam? Se não foi moral, se não foi legal e não engordar, não é isso que Deus vai fazer. Mas, né, se for algo, irmão, que é lícito, se for uma profissão digna, é isso que Deus quer fazer. Então imagina só, se a gente compreende isso, a gente desenvolve nessas pessoas as capacidades dela. Então, sim. Dentro desse assunto, dá para lembrar de Pedro, né? Que chegaram comprando Jesus no poço. Aí ele olhou para Pedro, se fosse para falar, sabe fazer o que, Pedro? Pescar. Pesca. Isso. Pescar. Não pegue a moeda na boca do peixe, mas ele usou a profissão de Pedro. Boa colocação, Angela. Excelente. Eu nunca tinha pensado aí nessa. Olha que coisa interessante. Exatamente, ele tinha essa habilidade. Né? E Deus, inclusive, foi lá e utilizou, aproveitou, vamos dizer assim, entre aspas, dessa aptidão de Pedro. É claro que ele teve um chamado e ele deixou sua profissão. Muitos vão ter um chamado e vai deixar sua profissão, é fato. Mas muitos, eu não tenho dúvida que Deus quer usar, irmãos, com aquilo que ele fazia, só que agora é revertido para o reino de Deus.
só que agora de uma maneira que glorifica a Deus. Já pensou nós encontrarmos na rede pública um médico que atenda e não despache? Já pensou? Médico crente, assim, crente, embora tenha 200 pessoas lá fora para ele atender um expediente, mas ele olha para uma pessoa e fala: não, eu preciso aqui atender essa pessoa como um médico, como Jesus atenderia. Opa, isso aqui é um critério bom para a gente usar naquilo que a gente faz, hein? Como que eu devo fazer as coisas? Do jeitinho que Jesus faria. Como que Jesus faria aqui nessa profissão? Como que Jesus seria um contador de empresa? Não ia esconder nota. A gente fala sobre seja fiel no mínimo, mas tipo assim, eu já vi uma pregação: como você quer um fogão novo? Até o pregador falou isso, se você não tem a capacidade de cuidar do velho. Mas não é verdade. Mais ou menos, né? O zelo. Então quer dizer assim, Deus também fala, como a gente espiritualiza tudo como crente, como servo de Deus, mas muitas vezes Deus quer usar a gente na nossa profissão, porque na nossa profissão a gente também glorifica o Senhor. A gente não é ensinado, o ensino bíblico, irmãos, ele concerne a esta vida, certo? O ensino bíblico não serve para a eternidade. O ensino bíblico, a instrução bíblica não tem utilidade na eternidade, nem para a eternidade. O ensino bíblico é para se viver o reino de Deus aqui, porque lá não tem necessidade nenhuma, não tem necessidade. Lá chegamos à perfeição, à plenitude de existência, a plenitude mental, intelectual, a plenitude espiritual, psicológica. Nós chegamos à plenitude, lá não precisa, irmão, ninguém ser ensinado, ninguém ensinar, não precisa da minha profissão, não precisa de nada. Então o ensino bíblico é para a gente viver aqui, e aí a gente não atenta para isso. A Bíblia ela tem ensinos. Quando a gente pega, por exemplo, o capítulo de número 5, 6 e 7 de Mateus, ali é um código de ética do reino de Deus, como que a gente se comporta, mas é no reino de Deus que a gente se comporta. O problema é esse, que a gente entende o reino de Deus como que? Céu, e não é, irmão. O reino de Deus é aqui na terra. O que a gente ora? Venha o teu reino, não é aqui na terra? A nós já veio o reino, nós pertencemos ao reino, e aí a gente precisa mostrar esse reino que começou. A gente chama de reino iniciado, mas não acabado. É o aqui e agora, será o ali além na plenitude, mas a gente já começou o reino aqui, e aí a gente precisa apontar o reino, a gente sinaliza o reino. O que é o reino de Deus? Isso aqui que eu estou fazendo pertence ao reino de Deus. Como que eu estou fazendo? Pertence ao reino de Deus. Eu sou um cidadão do reino de Deus, e a gente vai então anunciando o reino de Deus. Através de atitude e palavras, né? A forma de viver, a forma de... O que Paulo disse em Filipenses, está repetido em Colossenses, mas Filipenses capítulo número 6, verso de número, deve ser, ele vai falar até o 9 lá, no máximo 6 e 9, né? Ele vai falar sobre os patrões, por exemplo, e os empregados. Aos empregados ele vai falar assim, faça como se estivesse fazendo ao Senhor, né? E os patrões também da mesma forma. Cuidado que eles têm também o Senhor, que é o Senhor deles e de vocês também. Então o que Jesus está ensinando, o que Paulo ensina ali nessa carta aos Efésios, e aos Colossenses também repete. Ele vai ensinar o seguinte: olha, trabalhe, faça de uma maneira que as pessoas vejam Deus. Como que as pessoas verão a Deus? De que forma as pessoas verão a Deus? Ora, Jesus disse lá no Código de Ética que eu falei no capítulo 5 de Mateus, que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Mas é pelas nossas obras, é pelos nossos feitos. Esses ensinos são ensinos para esta vida, irmãos. E aí a gente desconsidera que a Bíblia ensina como o profissional deve se comportar diante da sua atividade. Como que é que ele deve agir nas situações? Como que eu lido então em diversas outras situações da vida? A Bíblia ensina a eu ser um bom cidadão. Pegando a questão do exemplo lá que Jesus disse, né? Jesus podia falar, não, que conversa de dar César coisa nenhuma, rapaz. Eu sou filho do dono dessa bomboca aqui, esse trem aqui, sou eu que mando esse. E Jesus ele perguntou, falou assim, de quem que é que se cobra os impostos aí? É dos filhos ou dos não? Dos filhos não. Então, mas só para a gente não escandalizar esse negócio. Então Jesus sabia que ele não deveria fazer aquilo, que ele teria o direito de não fazer aquilo, mas para ele mostrar também para os seus discípulos, falando de Jesus, né? Mas para mostrar para os seus discípulos, e ele deu exemplo. Aqui já vai outra lição. Quando a gente ensina pelo exemplo. Aqui eu quero falar para vocês na aula que vem, se Deus quiser, que a liderança se dá por influência. Liderança é exercida por influência, irmãos. Tá certo? A liderança bíblica, a bíblica eu estou falando,
é exercida por influência. Eu tenho que influenciar de tal maneira que eu lidero. E as pessoas não me obedecem porque eu falo sou líder. Elas me seguem porque eu as influencio. Na aula que vem que eu quero detalhar esse trem aí. Eu acho um negócio que a gente precisa rever, porque tem uma noção totalmente equivocada de liderança na igreja, né? E professor, e pastor, e líder lá, tem um negócio totalmente equivocado, né? É por influência. Jesus nunca disse que ia constituir na sua igreja gente que mandaria, gente que ameaçaria, gente que iria... Gente que só cobra. Isso, cobraria. Não, mas não Ah, eu é entendi. dinheiro, é cobrar mesmo. Né? Não Sim. faz, mas só cobra. Né? Ah, não, que eu entendi um animal que rasteja. Cobraria. Tá bom. Por isso que eu falei. Então, assim, amados, só voltando. Então, Jesus dá o exemplo, e aí ele então diz assim: ó, dá acesso que é de César e tal, e usa o Pedro, e o Pedro vai lá e faz o negócio, mas como que tinha que agir como um cidadão? A Bíblia ensina, não é só lá. Paulo, Romanos capítulo 13, vai falar sobre isso, está sujeito às autoridades, né? Ele vai relatar vários outros aspectos, vários outros momentos, melhor dizendo, onde teve que exercer a sua cidadania, ele respeitou a autoridade. Então a Bíblia ensina sobre como viver aqui de uma maneira digna, correta, ética, moral. Professor, dá tempo de dar um pequeno Diga. testemunho dentro disso? Um rapaz contando para uma outra pessoa e Deus mandou eu ouvir, ficar ouvindo, né? Dentro do livro, presta atenção. Sim. Ele falando assim que ele fez curso de ser técnico, isso e aquilo. Aí o cara falou, mas vale a pena? Ele falou assim, vou te contar uma história, como é gratificante a gente usar aquilo que Deus nos dá. Aí ele falou assim que uma senhora pediu para que ele fosse olhar a televisão dela, na casa dela, vizinho dela, que uma pessoa cobrou R$180. E ela, aposentada, falou para a pessoa, para o técnico, né? Esse suposto técnico, você divide? Aí ele falou, não divido, é 180 e acabou. Aí ele chegou lá e viu que a televisão estava meio mexida. Aí, né, ligou na tomada e viu que ela estava fazendo café. Aí ele falou assim para ela, vou em casa, pegar as ferramentas e já volto. Ele falou que quando voltou, trocou o que tinha que trocar e ela veio tremendo, porque ela viu que a televisão estava funcionando. Aí ele ficou espantado porque ela veio tremendo e falou, você conseguiu arrumar? Ele falou assim, eu consegui arrumar. Aí ela falou assim, mas o senhor vai dividir para mim? Aí ele falou assim, o que você está fazendo na cozinha? O cheiro está gostoso? Ela falou, estou fazendo café. Aí ele falou assim, então o meu pagamento vai ser uma xícara de café. Ó, coisa boa. Ele contando para o outro rapaz e Deus mandando eu ouvir. Aí, porque tem assunto que Deus não é Eu acredito nesse negócio aí. Claro. Aí ele falou assim, sabe por quê? Porque ele contando para o outro, a peça que estava quebrada na televisão daquela senhora, que o camarada cobrou R$180, custa 40 centavos. Entendeu? Então hoje, no mundo que a gente vive, professor, para achar pessoas fiéis dentro das profissões, Honestas, tem que né? ser honesta. Entendeu? Por isso que ele não cobrou nada daquela senhora, a não ser uma xícara de café. Porque a peça que ele trouxe da casa dele custa 40 centavos. Poderia ter cobrado pelo fato que é justo o conhecimento que ele adquiriu, mas de uma forma justa, humana, né? Então o profissional, discípulo de Jesus, ele vai ter um olhar diferente, não é só capitalista, não é só questão de dinheiro, não é só questão de interesse. Muitas vezes ele vai fazer isso, né? Uma generosidade. É justo também se ele cobrar pela sua profissão, mas de uma forma... Ele ia chorar porque ela já veio tremendo, ele chorando porque ela falou que a única companheirinha dela era a televisão. Olha só. Mas ela não tinha condições de pagar 180 à vista. E se ele dividisse para ela pagaria com maior gozo. E aí o discípulo de Jesus, é aí que ele entra, né, irmão? Então ele humaniza o negócio. É que eu estava falando ontem, inclusive, já estou encerrando, tenho 30 segundos, 29, 28, 27. É que eu estava falando ontem, eu falei, já pensou, amado, se nós tivéssemos motoristas, discípulos de Jesus, como que o trânsito não ia ser diferente? Né? As mães seriam mais felizes, não iam ser xingadas. A gente não ia ter o trânsito. Eu trabalhei 3 anos de entrega no trânsito, no carro. Eu sei que o negócio é feroz. Ali parece, irmãos, uma selva, um monte de animalzinho dentro de jaula, querendo um engolir o outro.
trabalha, né, Alex? Então você sabe muito bem o que eu estou falando. Então imagina só os discípulos de Jesus sendo os motoristas, irmãos. Que coisa interessante, não é? O dia que fechasse, desculpa aí, foi sem querer e tal. Não, que isso, meu irmão? Segue em paz o teu caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Já pensou nós, se tivéssemos açougueiros cheios do Espírito Santo, né? E a irmã dissesse assim: pega aquela alcatra para mim, o cara dá outra carne, outro corte, porque ela não sabe identificar. Falou: não, senhora, isso aqui não é alcatra não, a alcatra é essa aqui, ó, inclusive está mais bonita, pode aqui e tal. Já pensou se nós tivéssemos mecânicos, irmão? Já pensou se nós tivéssemos professores, discípulos de Jesus, que se interessaria por cada história, por cada vida ali, se interessaria pela família daquele aluno, entender o porquê que ele é rebelde daquela forma, o porquê que ele tem aquele comportamento, o porquê que ele rejeita a autoridade, o porquê que ele é revoltado, o porquê que ele não gosta do ensino, o porquê que a escola é boa para ele porque ele está fora de casa, o porquê que quando ele olha para o professor ele vê uma ameaça, um inimigo. Entender, porque às vezes é o pai, é o ambiente, e eu poderia dar muitos outros exemplos de profissionais. Já pensou se fossem discípulos de Jesus? Porque nós temos muitos que dizem ser discípulos de Jesus, exercem esse negócio, mas a gente não vê diferença quando a gente pega um que não é e um que é. Aí a Bíblia diz: aquele dia vai ver a diferença. Mas nós temos que mostrar a diferença aqui agora. Eu queria falar, irmão, agora que eu engatei uma quinta, eu queria falar tanta coisa, mas já